Olá! Em nossa aula de ciências de hoje, nós vamos trabalhar sobre o solo. Vamos descobrir o que é solo, quais são as funções do solo, a origem do solo e a sua formação. Observe essa imagem. Nela aparece o solo. Seção todos a bordo. O solo é um dos principais elementos não vivos dos ecossistemas. Entre suas funções, destacam-se ser a superfície necessária para o crescimento e o desenvolvimento da maioria das espécies de plantas e a de absorver a água das chuvas. Observando essa imagem, vamos pensar um pouquinho sobre as seguintes perguntas. Como você identifica a presença de solo nessa imagem? Podemos observar nessa terra escura, perto da planta, no gramado. Nelas podemos verificar a presença do solo. Qual a função que o solo está desempenhando nessa imagem? Ele está ajudando a planta a obter os nutrientes. É do solo que essas plantas absorvem água e retiram os nutrientes. Outra pergunta: o que você acha que ocorre com a chuva quando ela entra em contato com o solo? O solo, ele absorve a água da chuva através da infiltração. E na outra pergunta, para você, os solos são sempre iguais? O solo que você pisa, eles são sempre iguais? O solo que tem em uma planta é o mesmo solo que tem na praia? Isso nós vamos descobrir ao longo das nossas aulas. E a última pergunta: qual é a importância do solo para os seres humanos? Pense um pouquinho. Os seres humanos, eles precisam do solo para fazer que tipo de atividade? Se você pensou que ele precisa do solo para a construção de habitações, de estradas, plantios de alimentos, como o feijão, o arroz e o trigo, e para a manutenção das florestas. Exatamente, você pensou certinho. Na página 68, nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferentes características do solo. Vamos observar lá na seção bússola. Acompanhe a leitura. Dependendo da região em que se encontra o solo, ele pode apresentar diferenças em muitas de suas características. Mas de onde vem a terra? Ela sempre é do mesmo jeito? Origem e formação do solo. Os solos em que pisamos quando vamos à escola, quando jogamos futebol ou até mesmo quando usamos no preparo de uma horta ou para fazer a fundação de uma casa, podem ser bastante diferentes. As características relacionadas à sua composição e sua origem podem determinar seu uso. Vamos observar. Antes de continuar essa atividade da página 68, vamos observar os próximos slides com imagens de diferentes tipos de solo. Nessas imagens, nós podemos observar o solo arenoso e o solo argiloso. Observamos que o solo arenoso
possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. E essa outra imagem apresenta o solo argiloso. Ele é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes. Esse solo que nós podemos observar nessa imagem é o solo umífero. Ele também é conhecido como terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico e em decomposição. O solo umífero é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Voltando na atividade da página 68, vamos observar agora a atividade 1 e a seção farol. Na seção farol, nós vamos conversar um pouco sobre a formação do solo. Vamos acompanhar a leitura. Por meio da ação de fenômenos naturais, como o sol, a chuva e o vento, os solos têm se transformado ao longo das eras. A esse conjunto de processos naturais para a formação do solo dá-se o nome de intemperismo. Então, podemos observar que o solo demora muito tempo para ser formado e muitos fatores que contribuem para a formação do solo e esse intemperismo é o tempo, o clima, o relevo, a rocha-mãe, a fauna e a flora. Na atividade 1, nós vamos ler a legenda para perceber essa formação do solo. Você vai lá no material de apoio, na página 171. Por enquanto, pause o vídeo enquanto você busca esses adesivos. Pronto? Após estar com os adesivos em mãos, vamos ler a legenda e descobrir qual dessas imagens são mais adequadas para colocar próximo à legenda. Para continuar a atividade, vamos ler do lado esquerdo o significado de cada palavra. Fragmentar é o mesmo que quebrar ou esfraquejar. Rocha-mãe é a rocha da qual saem os fragmentos que geram o solo. E sedimentar é o ato de acumular fragmentos da rocha-mãe que geram o solo. Observe bem as imagens que você destacou e veja aonde é o lugar mais adequado. Na primeira legenda, vocês vão colar a imagem que está representando a chuva e o calor do sol fragmentam a rocha-mãe. Na próxima legenda, o vento age sobre a rocha-mãe, fragmentando-a e modificando a paisagem. Na terceira legenda, o solo arenoso é formado pela sedimentação de fragmentos da rocha-mãe. E a última, com o passar do tempo, o solo está pronto para conceber as primeiras vegetações rasteiras. Cole os adesivos próximo a cada legenda. Em seguida, no outro slide, você vai observar a correção.
Nessa primeira imagem, nós podemos observar a rocha-mãe, que é a rocha da qual saem os fragmentos que geram o solo. Percebemos a ação da chuva e do sol. Na próxima imagem, nós vemos a ação do vento sobre a rocha-mãe, também fragmentando-a e modificando a paisagem. Nessa próxima imagem, nós podemos ver o sol arenoso, aquele sol constituído por areia e pela formação da sedimentação de fragmentos da rocha-mãe. E na última imagem, nós podemos perceber que com o passar do tempo, o solo ele já está pronto para as primeiras vegetações. Para essa formação de solo, podemos observar que é necessário a presença do tempo também. Demora muito tempo para poder o solo ser constituído. Outros fatores que contribuem para o intemperismo são o clima, relevo, rocha-mãe, a fauna e a flora. Vamos relembrar sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Se perguntar para você o que é solo, você saberá responder? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Ele é formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica, proveniente da decomposição de animais e de plantas. E para que o solo serve? Relembre um pouquinho. O solo é um elemento natural fundamental para a vida de várias espécies. Ele serve de fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Quanto mais fértil o solo, mais vai favorecer as plantações. Nós vimos que para a formação do solo depende-se de fenômenos naturais, como o sol, a chuva e o vento. Todo esse conjunto nós chamamos de intemperismo. Vimos também que os solos podem ser solo arenoso, aquele que possui grande quantidade de areia, solo argiloso, que é composto por argila, e umífero, aqueles que possuem maior concentração de material orgânico em decomposição. Esse solo é o mais adequado para a realização de atividades agrícolas. A atividade da página 155 será a nossa tarefa de hoje. Coloque seu nome, a data e vamos ler as atividades para você fazer em seguida. Atividade 1. O processo de formação do solo é longo e demorado. Considerando esse processo, escreva um texto utilizando os termos em destaque a seguir: sol, vento, chuva e rocha-mãe. Nós vimos que esses fenômenos naturais, eles são responsáveis pela formação do solo. Lembrando do que nós estudamos, você vai fazer um texto onde aparece cada uma dessas palavras, mas porém esse texto tem que ter um contexto de acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje. Na atividade 2,
Há solos de diferentes tipos e que têm características próprias. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Na letra A, assinale com um X o solo que possui maior permeabilidade: solo argiloso ou solo arenoso. Depois que você marcou a alternativa, na letra B, você vai explicar o porquê da sua escolha. Na próxima aula, nós faremos a correção. Fiquem com Deus e até breve.